Você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Lá em Romanos 12:2 nos mostra como a gente experimentar essa vontade de Deus. A palavra fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Destrinchando esse versículo, de trás para frente, né, ele fala: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes ele fala algo que você tem que fazer. Primeiro, não vos conformar com este mundo. O que seria isso? Não se conformar com os padrões do mundo, com as regras do mundo, com aquilo que dita o mundo. Aquilo que o mundo fala que é bom e aquilo que o mundo fala que é ruim. E ele fala o seguinte: tá, se você não tem que se conformar com esse mundo, o que você tem que fazer? Porque você não vai mais seguir o padrão do mundo. Você vai seguir que padrão? O que você tem que fazer? O próximo versículo já fala: transformai-vos. E fala como você deve se transformar. Pela renovação da sua mente. E o que seria renovação? Renovação é fazer novo de novo. Porque quando você nasce, é como se a sua mente fosse em branco. Para tudo aquilo que você fosse viver, aprender, experienciar, vai moldando essa mente. E muito provavelmente a sua mente foi moldada pelos padrões do mundo até o momento que você conhece a Deus, que você encontra Jesus. O que a palavra está falando é que você precisa transformar essa mente que foi moldada pelos padrões do mundo, renovando ela. E como que a gente renova? E por que muitas vezes é tão difícil a gente mudar esse padrão mental, aquilo que foi moldado à nossa mente? Muita gente fala, vai explicando como se fosse um copo d'água, né? Ah, imagine que você tem um copo que tá sujo e para você renovar, você vai colocando uma água limpa e aquela água suja vai saindo de forma que depois que sair toda a água suja, aquela água limpa, aquele copo vai estar renovado de uma água limpa. Mas quando a gente fala de mente, é um pouco mais complexo. Eu gosto de uma outra metáfora que eu entendo que é mais fácil de vocês conseguirem compreender como realmente funciona. Imagine uma trilha numa floresta. Alguém foi abrir um caminho na floresta, no meio das árvores, no meio do mato, para que você consiga andar ali dentro, tenha um espacinho para você passar e chegar em determinado lugar. Essa trilha que foi moldada por alguém, alguém foi lá e abriu aquele caminho, é como se fosse uma conexão neural, um padrão que foi moldado no seu cérebro. Sempre que algo acontece, ele vai procurar o caminho que já está aberto ali na trilha. Ele não vai sozinho caçar, pegar um facão, sair abrindo uma nova trilha. O seu cérebro, ele é moldado para duas coisas: sobrevivência e economia de energia. Ele ir pelo caminho conhecido, pela trilha que já está aberta ali, para ele economiza muito mais energia. Então o que acontece? Aconteceu algo. O que ele vai fazer? Ir pelo caminho já conhecido. Ele vai procurar o repertório interno. O que seria esse repertório interno? O caminho conhecido, o repertório que ele conhece, que ele deve agir quando algo acontece. E aí você sempre vai naquele padrão que você foi moldado pelas suas experiências, aprendizados, a forma como você interpretou as coisas que te aconteceram. Para você renovar, fazer novo de novo, você precisa, é como se você tivesse que abrir uma nova trilha no meio do mato. Porque ele já é acostumado a ir por aquela trilha que já está aberta. Só que qual que é o problema de abrir uma nova trilha? Você precisa pegar um facão, você precisa se adentrar lá no meio, você precisa fortalecer uma trilha, tirar aqueles tocos do meio do caminho, afastar os bichos do meio do caminho. Então tem um processo mais árduo para você abrir um novo caminho e renovar a sua mente do que você ir por aquele caminho da trilha que você já estava acostumado, aquele seu padrão do mundo, aquilo que foi moldado à sua mente. É aqui que muita gente desiste. Por que as pessoas desistem? Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então ele vai querer ir pelo caminho conhecido, pelo caminho mais fluido. Esse outro caminho que ele precisa abrir, que ele precisa espantar os bichos, que ele precisa ainda fazer uma conexão forte para que ele conheça o caminho e chegue do outro lado, vai dar muito mais trabalho. E é aí que muita gente desiste. Mas Deus, ele deu uma capacidade para o nosso cérebro chamada neuroplasticidade,
para a gente conseguir justamente enfraquecer uma conexão neural, criar novas conexões, mudar funções cerebrais. Então, tudo isso é possível. Quer dizer que é fácil, que não dá trabalho? Não. Dá sim trabalho, mas a palavra fala como que você vai se transformar. Renovando a sua mente, criando novas trilhas neurais, novos padrões de comportamento, novos padrões de sentimentos moldados pela palavra de Deus. É como se os caminhos antigos fossem o padrão do mundo e cada vez que você não segue pelo caminho do mundo, não segue pela trilha antiga e vai pela nova, a antiga vai apagando e a nova vai fortalecendo. Mas vocês percebem que é um caminho, é um processo? Porque pensa, não é a primeira vez que você vai agir ou sentir de forma diferente nessa nova trilha que você vai apagar a trilha antiga. Você precisa cada vez mais fortalecer a trilha nova, parar de usar, parar de ir lá, reforçar aquela trilha antiga, para que você consiga fortalecer tanto essa ao ponto da outra ser apagada, de novo crescer galho, crescer árvore ali naquele caminho de tão pouco que ele foi usado, e que esse novo caminho que você está criando fique forte o suficiente, aberto o suficiente, para que esse novo caminho seja o melhor caminho, que seu cérebro vai gastar menos energia para conseguir seguir. Mas até que isso aconteça, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo e ter um porquê e um propósito tão forte para que você consiga sustentar todo esse processo. E eu hoje sigo um método que une a neurociência e a fé, chamado de neuropsicoterapia, que faz justamente isso, te ajuda a mapear todos esses padrões neurais, todo esse repertório interno, para que depois de mapeado você consiga mudar, trazer um novo repertório, para que através desse novo repertório você consiga agir de forma diferente, sentir de forma diferente, experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus e viver da forma que Ele te chamou para viver, sendo livre dessas amarras e esses padrões mentais do mundo que não te pertencem mais, e seja renovada pela palavra.